Oi, gente. Ah, quem puder, que estiver dando uma olhadinha, se puder me dizer se está sendo transmitido, se o vídeo está ok, se a gente está com sinal. Daqui a pouco vai cair chuva aqui de novo, então o sinal sempre fica meio oscilante e às vezes não tem áudio, enfim. Mesmo com a conexão fraca, eu sei que a imagem fica um pouco borrada, mas a imagem não é o que interessa, o que nos interessa é o que a gente fala. Então, quem puder dizer se está tudo ok, me ajuda bastante. Eu coloquei um tema para a gente falar um pouquinho a respeito, porque eu estou sempre selecionando aquilo que tá acontecendo mais, com mais frequência, que eu acho que pode ser relevante para todo mundo. E hoje encavalou assim, um monte de temas, porque a gente está vivendo sérios momentos turbulentíssimos, cada vez mais turbulentos. Eu, pessoalmente, estava com vontade de falar a respeito dessa violência barata que está acontecendo no Face o tempo todo, embora a gente já tenha falado um pouquinho a respeito disso ultimamente, mas aí eu resolvi falar sobre a questão da empatia, que era o que eu já tinha dito que a gente ia conversar um pouquinho, né? A empatia. A gente fala, certos termos entram na moda, né? Ah, agora todo mundo... Teve um tempo aí que estava todo mundo falando de resiliência. Era resiliência para cá, resiliência para lá. Ah, e tem que se recuperar, a gente não pode se abater, né? E é verdade isso. Mas assim, os termos entram na moda e quando entram na moda, a gente tende a banalizar, automatizar. Então fica faltando presença, fica faltando consciência daquela questão e passa-se a repetir aquilo como um gravador, sem nenhuma consistência. É quando a gente atira fora alguns valores, né? Porque eles vão ser usados sem consciência, sem presença, eles não vão produzir de verdade um bom efeito. E quando eles não produzem um bom efeito, é como um remédio mal administrado. A gente pega um excelente remédio, né? Um excelente, sei lá, um chá de alguma coisa que funciona muito bem, mas aí a gente faz o chá errado, a gente toma com o veneno junto, não dá nenhuma bola para aquilo, e aí ele não produz o efeito. Da próxima vez que a gente ficar doente, a gente vai falar que o chá não serve porque você já usou e não deu certo. E é isso que tem acontecido com alguns termos das nossas estantes de valores da vida, quando a gente se refere à banalização. Cai e passa para frente aquilo. Então, eu acho isso super delicado. O que foi, filho? Pra quê? Ambas. Meu filho fazendo comida, e aí ele foi no jardim colher uma flor, e aí ele colheu duas flores diferentes porque ele quer fazer guarnição no prato vegano. Então, assim, o que acontece? A gente acaba esquecendo de algumas coisas que são preciosas. Eu tive uma experiência muito profunda na minha vida, porque eu passei 12 anos praticando uma filosofia de meditação, e ela era muito completa, muito rígida, e me obrigava a entrar em contato com as coisas, não assim como cachorro toma chuva, sabe? Toma chuva, depois se sacode, larga lá e sai. Era algo que a gente só aprendia e cada vez se acumulava mais. Cada vez mais a gente tinha o compromisso de botar aquilo em prática na vida, experimentar e não esquecer nunca mais. Então é engraçado como as pessoas descartam tudo, nada é feito para durar, tá tudo muito descartável, as relações estão descartáveis, os objetos que a gente deseja daqui a pouco já está descartável, e todas as coisas que a gente planeja para a vida da gente é por um tempo ínfimo. E a gente deixa cair no banal. Então hoje está todo mundo falando em empatia, porque é óbvio, está faltando empatia. Ninguém mais se compromete em, antes de colocar algo que se pretende em prática, averiguar se aquilo realmente tem um efeito que seja bom para todo mundo, ou avaliar a posição do outro, pensando, e se eu estivesse no lugar dessa pessoa? Porque eu tenho cansado de falar assim, um objeto que está aqui, ele só é este objeto dessa forma para mim. Para quem está do outro lado, ele já é outro objeto, ele tem outra forma. E para quem está do outro e do outro e do outro, o prisma, a direção, o lugar, a história de cada um, o momento de cada um, o objetivo de cada um, faz com que esse objeto seja relativo demais. E cada pessoa tem uma experiência a respeito dessas questões todas. Então, o que faz com que a gente possa
compartilhar determinadas causas, como é o caso da gente que vive em torno da causa animal, da defesa dos direitos animais e do abolicionismo. É a gente conseguir ceder um pouco para entender o outro e não agir com leviandade, com falta de responsabilidade, com falta de respeito. Se a gente já sai para uma conversa, para uma discussão e a gente não consegue se colocar no lugar do outro, a gente só vai enxergar aquilo que nos convém. A gente só vai conseguir ver aquilo que é conveniente para a gente. Não vai ter outra maneira de enxergar uma questão, seja ela qual for, se a gente não se colocar no lugar dos outros. Dos outros, mas não dá para se colocar no lugar de todo mundo. Dá sim, dá sim. Se a gente tiver um pouco de boa vontade, dá. Mesmo. Isso para conviver no micro, que são as nossas famílias e o nosso círculo de amigos, e para conviver no macro, que é o mundo todo, onde cada ação que nós fazemos acaba reverberando de um modo ou de outro na vida de todas as pessoas. Se eu jogo um prego na rua, parece que eu não estou afetando ninguém, mas eu posso afetar, pode furar o pneu de um carro, causar um acidente, assim, as possibilidades são múltiplas. E tá faltando a gente se colocar no lugar do outro. Pensar um pouco não custa nada. Não custa, não é difícil, assim. A princípio, como a gente está sendo educado por uma sociedade de consumo, a gente é educado a ser egoísta. Por quê? Porque eu vou falar muitas vezes sobre isso ainda, mas eu acho que agora vale a pena dar esse toque. Uma sociedade de consumo, ela quer que a gente seja egoísta, porque o egoísta, ele consome tudo. Ele consome o que ele não precisa. Quer uma ideia? Eu só tenho dois pés e eu só posso calçar um par de sapato de cada vez. Um par de sapatos. Se eu preciso de verdade de um sapato mais fino, mais ajeitadinho para eu poder estar em lugares de uma maneira vestida de forma adequada, eu preciso de um chinelo, alguma coisa mais esportiva, eu preciso assim mesmo, precisar de uns 4 pares de sapato. Mas por que as pessoas têm 20? Por que as pessoas têm 30, 40? Imelda Marcos lá, que tinha, sei lá, mais de 1000. Porque, na verdade, a gente é egoísta. A gente não pensa no desperdício que aquilo pode causar. A gente não pensa no impacto ambiental. A gente não pensa de onde veio. Aí tem um monte de gente que quer se exibir para os outros. Então, a competição. Uma sociedade de consumo, ela é muito competidora. Ela disputa importância o tempo todo. Então, as pessoas não consomem aquilo que elas precisam. Elas não consomem nem aquilo que elas querem. Elas consomem aquilo que vai dar, de algum modo, status para ela. E isso nos treinou de tal forma que a questão agora já não é mais o consumo de objetos apenas. É o consumo de todas as coisas que nos faz ter algum destaque no meio de 7 bilhões. Olha só, para ter destaque no meio de 7 bilhões... Minha mãe falava, quer se aparecer, pendure uma melancia no pescoço. Agora, haja melancia e haja pescoço. Porque se a gente não tiver generosidade e não aplicar a empatia como método de generosidade, a gente vai ser um egoísta, consumista e aí não há entendimento. E aí as pessoas começam a falar mal umas das outras, elas começam a pressionar o outro, intimidar. E ontem ainda eu vi uma reportagem de uma filósofa americana, se não me engano, que não me ocorre o nome, ela falava sobre o quanto as pessoas odeiam não os defeitos do outro, elas odeiam as qualidades. Como assim? Que tipo de mundo a gente está criando para os nossos filhos, para nós mesmos, para quem está ao nosso redor? Que tipo de energia paira no mundo onde as pessoas odeiam as outras? Não era para odiar ninguém. Mas, se tiver alguma pertinência no ato de rechaçar, ela está em a gente apontar algo que o outro faz de ruim, de danoso, o defeito. Então, uma pessoa muito preguiçosa, uma pessoa grosseira, uma pessoa egoísta, a gente acaba se sentindo impaciente com essas pessoas, nós não somos iluminados, então nós perdemos a paciência, porque aquela pessoa é muito suja, né? Ela não tem cuidado com a limpeza, com a higiene, com as palavras, com o cuidado. Então, odiar ou detestar ou sentir raiva do outro pelos seus defeitos é uma coisa,
Mas hoje as pessoas estão odiando as outras pelo que elas têm de bom, pelo talento, pela virtude, pela tentativa de evolução, pela tentativa de generosidade. Isso é falta de empatia. Porque às vezes a pessoa fez um ato atrapalhado, ou descompassado, ou equivocado, mas ela fez aquilo motivada por algo bom. A gente precisa salvar algumas coisas nas pessoas. Ponha-se no lugar da pessoa. Pense, por que será que ela fez isso? Será que ela estava fazendo aquilo porque ela quis? Não, agora tudo é um ataque, você quis se aparecer. Aí joga logo o que a pessoa tem de mais vulnerável. Ataca, dá carteirada, sabe quem eu sou? Eu fiz isso, porque aí é um ataque que se enobrece, sabe? Aí começa, porque você sabe quantos anos eu faço isso? Porque eu sou mais, eu sou melhor, eu faço aquela coisa, eu faço... Gente, isso não tem fim, porque todos nós temos qualidades e defeitos. Isso é mais ou menos como a gente resolver cuspir os nossos próprios órgãos na cara do outro. Olha aqui o meu fígado é que é assim, cospe na cara do outro, cospe os próprios pedaços. Isso leva a gente para onde? Isso é falta de empatia, é se colocar no lugar do outro, calçar os sapatos do outro, tentar entender. Eu às vezes estou no trânsito e eu vejo que é assim. O dia que a gente sai no trânsito querendo brisar, contemplar a paisagem, a gente fica muito furioso com aquela pessoa que fica dando sinal e farol atrás da gente, nos apressando. A gente fala, que idiota, passa por cima. Poxa, plena sexta-feira à tarde, de férias, eu aqui contemplando a paisagem, esse idiota dando sinal atrás de mim. Quando a gente está apressado, querendo chegar em algum lugar, com alguém doente no carro, indo para o hospital, ou cansado demais, louco para voltar para casa, aí aquela pessoa que está na frente, contemplando a paisagem, é que é o idiota. E nós é que ficamos dando luz atrás dessa pessoa, dando seta, vamos passar, vamos ultrapassar, que manivela, que devagar, que manivela essa merda. Então assim, essa falta de se colocar no lugar do outro, de pensar... Eu fazia um treino, porque teve uma época que eu trabalhei em campo, né, na rua, numa época que eu trabalhei para um banco, olha só, eu trabalhei num banco, e eu trabalhei em campo, na rua o tempo todo. Eu fiquei ensandecida porque saí da minha cidade, Mogi das Cruzes, uma cidade de interior, né, e fui parar no centro de São Paulo e tal. Eu tentava sempre que alguém começava a dar seta ou sinal atrás de mim, eu tentava sempre pensar que essa pessoa devia estar indo para o médico. Olha que coisa mais fofa. Olha o que eu ganhei. Bananas carameladas com leite de coco, é isso? Banana frita no leite de coco com canela por cima e uma fatia de maçã. É isso. Olha o que eu ganhei, que delícia, que eu não vou conseguir comer agora porque eu tô falando, mas eu vou deixar aqui. No problem. E aí... Se você quiser aprender também como faz, vai lá no meu canal Mini Vegano que vai ter lá. Interesseiro! No canal dele tem uma receita de banana. Obrigada. Ai, meu Deus. Então tá bom. Aí eu como daqui a pouco. Então é assim, a gente precisa treinar a própria mente. É treinar a mente para que na hora que a gente precise usar, a gente consiga. Porque tinha um ensinamento budista que o discípulo chegava para o mestre, todo assim, esbaforido, era um monge novinho, e ele chegava para o mestre e falava assim: mestre, quando eu sentir muita raiva, que mantra eu devo rezar? E aí o Buda respondia para ele: meu filho, se na hora da raiva tu conseguir rezar um mantra, qualquer um serve. Porque é isso. Porque a gente precisa parar para pensar que a nossa mente, o nosso coração, nossa alma, é como uma ferramenta que precisa estar afiada, à mão, e nós precisamos estar treinados para usar. Se a gente for usar uma ferramenta que está enferrujada, que eu não sei onde ela está, pode estar em cima do guarda-roupa, dentro da geladeira ou no quartinho dos fundos de casa, e eu não treinei para usar, essa ferramenta vira uma arma. E é isso que a gente tem feito com o cérebro da gente. A gente não se treina para empatia, não se treina para se colocar no lugar do outro. Então, se a gente não consegue fazer isso
com os humanos, que são aqueles com quem nós mais nos afinamos e temos mais identificação, como que a gente vai conseguir cuidar dos animais? Que a gente não consegue ter empatia, porque como que eu vou ter empatia com uma chinchila? A chinchila tem pelos macios que eu não tenho, a chinchila é desse tamaninho, ela pula, ela precisa de uma temperatura super baixa, ela tem outra forma, outra aparência, então mata a chinchila e arranca a pele dela e faz o casaco pra mim, porque eu não tenho nenhuma afinidade com ela. Então é necessário que a gente desenvolva isso, é necessário que a gente comece a tentar fazer isso. Claro que para falar de um assunto tão vasto, eu teria que ficar dias e dias aqui. Eu me disponho a fazer isso, a conversar com as pessoas que quiserem fazer essa interlocução, né? Porque é um bate-papo, a gente vai falar junto. Mas, assim, o resumo da ópera: calce o sapato alheio todo o tempo que puder. Porque se você se colocar no lugar do outro toda hora, na hora da emergência você vai conseguir fazer isso. Se não, não vai. Se não fizer isso toda hora, todo o tempo, na hora que precisa, não tem treino para isso. Eu fiz esgrima e assim, era treino de 8 horas. Aí você fala assim, mas assim, eu conseguiria, eu já entendi como que é que faz. Tem isso, tá? Era espada que eu fazia, né? Porque tinha o sabre e tinha o florete. E eu fazia espada, que era aquele que podia tocar todos os lugares. Mas assim, é uma coisa ínfima de diferença. E essa diferença está no treino. O treino da nossa mente, a nossa capacidade de estar no lugar do outro, de se colocar um momentinho que a gente fizer isso todo dia, em alguma situação, a gente vai treinando a nossa mente, a gente vai se tornando mais capaz de fazer isso. Porque senão a gente só vai acreditar naquilo que nos convém. Na hora que eu quiser acreditar que o cachorro sente, eu acredito. Por quê? Porque me convém, porque ele é doméstico, porque ele está na minha casa, porque ele pode servir de alerta para eu me sentir mais seguro, porque ele pode me servir de companhia, então eu acredito que ele sente. Agora, quando se trata de um boi, eu prefiro acreditar que ele não sente, porque assim eu posso matá-lo e comê-lo. Entende? Que a empatia ela é necessária para a gente ter justiça, para a gente ter justeza, senão a gente fica sem justeza, a gente fica acreditando só no que convém. Aí vem um bando de políticos, de vaqueiros, arma um circo no velório de um vaqueiro, bota um cavalo forjando uma cena do cavalo todo triste porque foi se despedir do dono, e as pessoas acreditam. Elas acreditam. Por que elas acreditam? Ah, porque é boa fé. Não, é porque aquilo convém. E eles fazem isso porque eles sabem que as pessoas são crédulas, porque não treina a mente para avaliar com justiça, não se coloca no lugar do cavalo, vai se colocar no lugar do vaqueiro. E aí as pessoas conseguem acreditar em coisas tolas, em coisas sem inteligência nenhuma, sem intuição nenhuma, porque a mente de paz, ela só vem quando a gente consegue se colocar no outro, porque a paz da gente é muito conveniente, é aquilo que me deixa satisfeito, é aquilo que me deixa confortável, é aquilo que me satisfaz em termos de conforto ou de prazer, mas a paz não é isso. Paz não é uma coisa individual. Paz é uma coisa coletiva. E para eu sentir paz, desfrutar da paz e pregar a paz de verdade, eu preciso pensar em todos os seres. Para eu pensar em todos os seres, eu preciso me colocar no lugar deles. Se eu não me coloco no lugar das pessoas, eu não treino a minha mente, eu não faço esse exercício, na hora que alguém me ataca, em vez de eu conseguir contornar essa situação, eu vou atacar essa pessoa de volta. E aí toda hora eu tenho uma guerra nova instaurada na minha vida, não tem paz em lugar nenhum, e enquanto isso, os animais estão sendo trucidados, massacrados e ninguém quer ver. Ontem eu fiz mais um resgate, mas agora eu não vou mais publicar os resgates que eu tenho feito, porque isso tem gerado um terror. As pessoas estão tão pouco empáticas que elas só conseguem ver defeito em tudo que os outros fazem. Como eu disse no começo do vídeo, segundo a reportagem que eu vi de uma filósofa falando que hoje as pessoas odeiam as outras não pelos seus defeitos, mas pelas suas virtudes. Isso vai gerando uma comoção de ódio, um monte de questionamento, as pessoas vão se perdendo
não tratam os seus desvios mentais, suas falhas de caráter, e elas querem se vingar do mundo fazendo fofoca, calúnia, difamação. Então eu fiz um resgate ontem muitíssimo delicado, muito mesmo, tanto que eu ainda estou abalada. Agradeço profundamente Carla Andrade e Cris Correia que me ajudaram a fazer esse resgate. Agradeço profundamente a bióloga esplendorosa do IBAMA, a Patrícia Cacá, e agradeço a todas as pessoas que me deram força para fazer esse resgate. Não vou mais publicar os resgates, porque realmente está sendo um bombardeio, as pessoas estão ensandecidas, elas não conseguem entrar em comunhão e nem em acordo. Mas é isso, a gente tem um trabalho muito grande para fazer e está com muita dificuldade de fazer porque as pessoas nos odeiam hoje pelas nossas virtudes, pela nossa melhor porção. Então, para a gente ser aceito, a gente tem que ser um mau caráter transgressor, uma pessoa do mal, fazer música ruim, falar de coisas ruins, ser muito briguento, muito violento, porque senão a gente corre o risco de ser caluniado e atacado, e isso atrasa o meu trabalho. De verdade, eu só tenho uma grande intenção, que é compartilhar com todas as pessoas qualquer lampejo, assim, qualquer centelha de sabedoria que eu tenha aprendido na minha vida, a vida toda. E se eu ficar dando muito, me colocando numa exposição e pintando um alvo na minha cara, depois eu não vou aguentar os dardos que certamente virão. Então, nessa conversa, eu só queria pedir para vocês, por favor, construam isso, se possível, em si mesmos e tentem transmitir isso para as outras pessoas. O mundo precisa de empatia. Essa disputa, ela é destrutiva. Tá muito difícil pensar em salvar os animais porque as pessoas não conseguem criar empatia nem com o ser humano, que é o mais próximo dele. Como que vão criar empatia com seres que são tão distantes da nossa forma, do nosso modo de compreender o mundo e de atuar no mundo, tá? Obrigada, gente, fico muito feliz. Então agora eu vou comer a banana do mini vegano e agradeço todo mundo que tem compartilhado comigo esses momentos. Beijo para todo mundo. E tá falando para mim, come para as pessoas verem. Come, tá ótimo. Tchau.